Cada vez mais os professores precisam inovar para motivar os alunos a aprender. A garotada está ligada nas tecnologias e os métodos de ensino precisam evoluir para não ficarem ultrapassados e ficarem entediantes para a garotada. Quem conversa com a gente sobre isso é o consultor e pesquisador de meta-aprendizagem, Paulo Tomazinho. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Elaine? É um prazer estar aqui com o seu público, com o pessoal aqui da TV Unicesumar. É uma alegria muito grande poder falar de um assunto que eu sou apaixonado, que é a aprendizagem humana e como a gente pode ajudar os professores a interagir melhor, engajar os alunos e promover a aprendizagem. Muito importante, sobretudo nessa época de pandemia, né? A gente já conversou um pouquinho sobre isso numa outra entrevista, mas é importante que os professores, de alguma forma, abram um pouquinho a mente para que as aulas sejam muito interessantes, porque a garotada está se entediando muito fácil, né? É verdade. Na verdade, assim, é muito característico isso da idade, né? Seja os menores ou mesmo os maiores. Isso é natural do ser humano. Quando o ser humano está num sistema onde tem muita repetição, é sempre do mesmo jeito, sem muita novidade, ele entra num processo que aquilo se torna chato, se torna maçante, né? Então, é um papel dos professores criar realmente, não é fazer circo, não é pirotecnia, mas na verdade, com coisas muito simples, começar uma aula ou no meio de uma aula ter estratégias que possa quebrar esse padrão, dar uma surpresa para o aluno, sabe? E porque é justamente essa surpresa que vai manter o foco do aluno, criar atenção, neuralmente, interessante falar isso, libera uma substância, um neurotransmissor chamado noradrenalina, que quimicamente o cérebro fica mais preparado para prestar atenção e ficar mais interessado, mais focado. E são coisas simples que o professor pode aprender a fazer isso. Fala pra gente algumas dessas coisas, então. Beleza. Então, vamos lá. Veja, é muito natural que quando o professor vai começar uma aula, né, então ele entra aqui no videoconferência, no remoto, ou mesmo na aula presencial na sala de aula, e conforme os alunos vão chegando, e aí, pessoal, tudo bem? Como foi o final de semana? Como foi ontem? Como passou? Né? Como está o clima? Então, tem uma conversa muito normal, ou seja, muito padronizada. E o que a gente recomenda sempre é o seguinte, quebrar esse padrão, começar de uma forma bastante diferente. E aí existem pequenas estratégias, Elaine, que o professor pode ter um arsenal dessas estratégias. Por exemplo, fazer uma pergunta que o aluno tem que tomar uma decisão logo de cara, logo no minuto 1 da aula, sabe? Rapidamente, olha, pessoal, de preferência relacionado com o assunto. Então, pessoal, hoje nós vamos ver sobre esse assunto. Para essa pergunta, para esse case, vocês escolheriam essa opção ou essa opção? Mesmo que o aluno não tenha ainda todo o entendimento, toda a compreensão da vivência dele, daquilo que ele já sabe do dia a dia, mesmo as crianças, elas vão ter que associar aquela imagem, aquela informação, procurar o que faz sentido na cabeça dela para ter um processamento, portanto, para tomar uma decisão. E isso ativa demais todas as sinapses neurais, né? Então, só esse fato de começar uma aula meio que de supetão, criando essa surpresa nos alunos, já é suficiente para poder ganhar a atenção e o interesse, inclusive bioquimicamente, como eu estou dizendo, nessa modulação de neurotransmissores. Então, e tem outras. E é importante que os professores estejam abertos também à novidade, né, Paulo? E que queiram, porque às vezes o professor está meio cansado já da aula há muito tempo, mas tem que seguir, né, esse aprendizado, começar também a aprender coisas novas. A gente viu que teve um problema sério de alguns professores com tecnologia, né, quando entrou a tecnologia, mas é preciso abrir a mente, né? O ser humano precisa disso, não só os professores, mas os professores principalmente. É verdade. Eu digo que, não é uma frase, na verdade não é minha, mas assim, aprender é viver, e viver é aprender constantemente, né? Ou seja, e a única certeza que nós temos é a incerteza. É o que pode vir a acontecer e ninguém tem a certeza do amanhã. Então, a melhor forma é estar preparado, né? E o que é interessante, a dica que eu dou para os professores é começar com coisas muito simples, sabe, Elaine? Não precisa necessariamente dominar uma tecnologia, um aplicativo e assistir 10 horas de tutorial para poder fazer isso na sala de aula. Óbvio, toda vez que eu tenho a tecnologia, que eu tenho qualquer novidade, vai chamar a atenção do aluno e essa aula tende a ser mais interessante, né, no ponto de vista usando a tecnologia ou não. Mas como eu estou dizendo, começar uma aula com um quiz, com 4 ou 5 perguntas relacionadas à aula que você ainda vai dar, sabe? De verdadeiro e falso. Ou seja, isso qualquer professor consegue fazer, porque ele já domina o conteúdo, ele só tem que olhar para aquela aula dele, que ele ainda vai trabalhar, e no início da aula perguntar quais aqui são os 3 ou 4 pontos mais importantes da aula. E transformar esses pontos importantes numa afirmativa, e essa afirmativa começar uma aula com uma sequência ali, sabe? Não dá muito tempo do aluno pensar até. E é isso, verdadeiro ou falso, isso, verdadeiro e falso, isso, verdadeiro e falso. De certa forma, cria-se também essa ativação neural e tem a atenção do aluno, né? Logo no início da aula. E isso não precisa de tecnologia, ou seja, é simplesmente como você falou, é o professor estar com a mente aberta para permitir-se experimentar.
Quando o professor se permite experimentar, ele vai colher bons frutos com todas essas estratégias didáticas. Então, inovar não quer dizer só mexer com tecnologia, né? Dá para inovar de várias formas. Esse é um grande mito, né? Quando fala que metodologia ativa é tecnologia, quando fala que inovação é tecnologia. Tecnologia é ferramenta. Então, o melhor exemplo disso, eu gosto de citar isso também, é quando nós temos lá um marceneiro. O marceneiro, para poder fazer uma mesa, ele vai precisar serrar a madeira, pregar a madeira. Então, ele tem lá o serrote, um martelo, né? Obviamente, se esse marceneiro ele tem lá uma serra elétrica e se ele tem ali um martelo pneumático, uma parafusadeira, ele vai acelerar o processo dele. Mas não significa necessariamente que a tecnologia vai fazer um trabalho melhor. Por quê? Com uma serra elétrica, ela tem muito mais potência, acelera muito mais, né, o corte. Mas se você, o marceneiro, colocar isso num rumo errado, ele vai estragar a madeira, né? Porque, às vezes, mais do que faria com o serrote. Então, essa mesma analogia. A tecnologia, ela acelera o processo. Mas a inovação, na verdade, está na intencionalidade do professor em transformar ensino em aprendizagem. Ou seja, não se confortar ou não estar contente apenas em dar aula, e sim qual que é a transformação desse processo de aula, desse ensino, para que intencionalmente se transforme essa aprendizagem, né? Então, esse é o grande processo de inovação, que é o resultado. Inovação é quando a gente tem alguma mudança para melhor, né? Então, quando nós trabalhamos com uma estratégia de aula onde esse ensino vai realmente se transformar em aprendizagem, isso é inovação. E não necessariamente com tecnologia, com metodologia. Pode ser tão simples como estou dizendo, uma comunicação mais assertiva do professor no início da aula, no meio da aula, e uma estratégia de fechamento de aula. E aí vai acabar fazendo com que um aluno queira prestar atenção, porque está mexendo com a cabeça dele, né? Exatamente. E assim, é natural. Se a gente for pensar, Elaine, mas essa geração de hoje, não importa se é criança ou universitários, como você tem alunos ali, a atenção está cada vez mais curta. Se o aluno presta 5 minutos de atenção, 10 minutos de atenção, na verdade é uma falácia isso. Porque esse mesmo aluno, ele assiste uma série do Netflix, uma maratona de série, por horas e horas. E para assistir um filme, ele tem que ter atenção. Esse mesmo aluno, estou pensando uma criança, ou mesmo um adolescente, ou um jovem, ele joga 6, 7, 8 horas de videogame seguido. Então ele tem capacidade de prestar atenção. Na verdade, nós, professores, temos que entender quais são as estratégias, né, de modular essa atenção, porque ninguém presta atenção o tempo todo. Então, como que eu ganho atenção? Como que eu dou um pequeno prazer para ele? Ou seja, um pequeno ganho, sabe? Eu não preciso que ele resolva a equação maior do mundo, ou então que explique, faça um ensaio sobre Revolução Francesa. Mas se eu faço no chat uma pergunta que ele sabe responder, isso vai ter um reforço positivo de que ele é capaz. Então, e quando ele responde e acerta, e você, os colegas, você e o próprio professor elogia, esse nível, atenção e reforço positivo, essa combinação de neurotransmissores, que é noradrenalina e dopamina, isso é viciante. E que justamente em educação vai mantendo o interesse, o engajamento do aluno, e a aula passa muito mais rápido. Legal, e olha, quem quiser dicas, gente, no Instagram do Paulo Tomazinho tem um monte de informação legal. Se de repente você não está muito criativa aí na hora de fazer sua aula, o Paulo tem lá um monte de dica legal, é só procurar. Paulo, obrigada, viu, pela participação aqui com a gente. Elaine, sempre um prazer, um prazer poder estar contribuindo, colaborando e falando da coisa que eu mais gosto, que é justamente essa questão da aprendizagem humana e dando dicas para professores. Daqui a pouco a gente pode falar também de alunos. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Parabéns pelo teu programa, parabéns pelo teu trabalho aí. Muito obrigada.